pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como estão nessa semana? Gente, hoje vamos para mais uma aula trabalhando carta de solicitação, uma proposta extra também, e os exercícios de validação eu explico na sequência da aula para vocês. Bom, então, esta é a nossa terceira aula sobre a carta de solicitação. Vamos trabalhar hoje com uma produção que é mais formal. É uma proposta temática bastante atual, que eu vou explicar também aqui algumas sugestões de desenvolvimento para ajudar vocês na prática e na produção. Gente, então, relembrando pontos que eu já combinei, já expliquei antes, mas aproveito aqui para fazer uma breve retomada. Por ser uma carta, ela deve manter os elementos que são típicos do gênero carta, o local e data, o vocativo, que é a pessoa para quem a gente está escrevendo, a despedida e a assinatura. Isso é típico, é comum aparecer em todas as produções de carta que vocês forem fazer, certo? É necessário, por ser uma carta de solicitação, evidenciar o objetivo, o que vocês estão pedindo, tá? E apontar durante a argumentação as razões pelas quais esse pedido deve ser atendido pela pessoa para quem vocês estão escrevendo, tá? Lá no final, nós vamos reforçar a solicitação e vamos manter as retomadas à relação, o contato com o nosso leitor durante o processo, retomando-o pelo menos em 3 momentos diferentes na nossa produção. Ok, hoje então, como eu disse, vamos observar a formalidade. Este texto é um pouco mais formal dessa semana. E para saber se o texto é mais formal, o que nós precisamos olhar? Quem lembra? Relacionar quem escreve com para quem está escrevendo. Se a relação entre eles for próxima, é um familiar, um amigo, isso torna esta carta menos formal. Se a relação entre eles é uma relação de distanciamento, eles não se conhecem ou não têm uma intimidade demonstrada pelo comando, não há cumprimento, por exemplo, ele começa se apresentando. Ainda devemos ficar atentos aos verbos que aparecem no comando. Se o comando usar o verbo solicitar, eu vou usar também solicitar. Se o comando usar pedir, também vou usar pedir. Reivindicar, idem. Então, estejam atentos a essas questões. A estrutura já mostrei, já detalhei, hoje então é só retomada para vocês verem então a aplicação da proposta temática nessa estruturação. Cidade, estado, dia, mês e ano. Vocativo na linha 2, 3 parágrafos, dividindo mais ou menos aí 6 linhas por parágrafo. Durante o primeiro, você vai se apresentar se o texto não for um texto menos formal, tá? Vamos apresentar o que motivou a escrita da nossa carta, o objetivo desta carta, para que nós estamos escrevendo. O conectivo lá no segundo parágrafo é o nesse sentido ou nesse contexto. Entre vírgulas, retomo o vocativo. Propõe o primeiro argumento. Segundo argumento no terceiro parágrafo. Além disso, então, soma uma segunda ideia. Entre vírgulas, o vocativo, o argumento 2, desenvolvimento dessa ideia e lá no fim do terceiro parágrafo, sendo assim, vírgula, retoma o vocativo, reforça o seu pedido. Despedida e assinatura podem estar na mesma linha ou em linhas diferentes, depende se você tem espaço sobrando ou não. Durante a análise do exemplo, então eu queria chamar a atenção, se o comando pede uma proposta e diz que você tem um bom relacionamento pessoal com aquela pessoa, vocês já sabem que isso torna o texto
menos formal. Agora, se não tiver nenhuma relação de proximidade expressa pelo comando, atentos aqui ao exemplo, a gente começa a se apresentando. Então, eu cito qual é o meu perfil social, neste caso, sou aluno do ensino médio, citou a referência social da personagem, contextualizou o que levou à produção da carta, finalizou o primeiro parágrafo propondo o objetivo, tá? Solicitar a inclusão de atividades físicas na programação da escola. Gente, tem que deixar explícito o objetivo, o verbo que marca a intenção da carta. Segundo e terceiro, desenvolve, expondo as razões pelas quais o seu pedido deve ser atendido. E no final, reforça a solicitação, perfeito? Agradeço desde já, é um padrão, vírgula, assinatura, que podem estar na mesma linha ou em linhas diferentes. Nesta semana, eu trouxe um tema que é polêmico, tem relação com o nosso contexto aí atual, com toda essa questão de quarentena, e fala sobre o aumento da violência contra mulheres durante a pandemia. Este primeiro texto, gente, ele tem apenas um trecho dele citado e eu queria salientar o seguinte: as pessoas que quiserem mais informações sobre este link que está aí no slide, ele contém uma entrevista em áudio que é bem interessante, a entrevista completa, e se vocês tiverem interesse, eu acho bacana ouvir porque tem mais informações. O texto 2 é um texto da diretora executiva da ONU Mulheres e ela faz uma série de apontamentos a respeito da violência contra mulheres durante o período de pandemia no mundo, tá? Então, devido à situação de isolamento, eu vou passando aqui os slides, depois vocês pausam o vídeo em cada slide para poderem ler, certo? E ela faz uma série de apontamentos que tem dados estatísticos e situações falando do mundo todo, apontando a ideia de que houve aumento nos casos de violência em função de as pessoas estarem mais dentro de casa, né, na situação de isolamento social. Bom, então, esse texto 2, ele é um texto bem importante, tá? Vamos aos nossos exercícios. A carta, como eu tenho feito nas últimas semanas, é extra. Então, é o exercício 3, tá, gente? Os que são obrigatórios, eu já mostro para vocês. São aqueles exercícios de roteiro aí, de leitura da proposta, que são os exercícios de validação da aula, certo? Então, vamos lá, ó. Durante a pandemia, você é um cidadão preocupado de Mundolândia, presta atenção na cidade, percebeu um aumento significativo nos casos de violência contra a mulher no ambiente doméstico, inclusive no bairro no qual você reside. Apesar de já conhecer o Disque Denúncia 180, sabe que muitas pessoas não têm informação sobre esse canal de denúncia de situações de violência, por isso decidiu escrever uma carta de solicitação ao diretor do Disque, senhor Paulo Mendes, a fim de solicitar que seja ampliada a divulgação desse serviço para que mais pessoas o utilizem. Assine como Jurandir Silva ou Ana Alves. Vamos aos elementos, então, do nosso comando. Quem escreve? Você que é um cidadão preocupado, tá? Uma cidadã preocupada. Para quem? Para o diretor do Disque Denúncia, Jurandir. Onde você está no momento que escreve? Gente, Mundolândia. Então, liga um alerta se você vai fazer a carta, a produção da carta. Lembre-se que você deverá usar na cidade a palavra Mundolândia.
Prof, e se eu esquecer de colocar o morama, isso representa erro? Sim. Desconto? Sim. E não é pouco, tá, gente? Então, atentos à cidade. Finalidade: solicitar que seja ampliada a divulgação do serviço do DISC 180, que é o Disque Denúncia contra a Violência à Mulher. Então, já vai pensando quem vai fazer a carta, por quais motivos eu posso justificar a solicitação desse meu pedido. Prof, essa é uma carta mais formal ou menos formal? O que vocês acham, gente? Você é um cidadão escrevendo para o diretor do Disque Denúncia. Isso não é uma relação de proximidade pressuposta, tá? Fica a dica aí para vocês. Para a proposta obrigatória, o que é obrigatório essa semana? Para validação da aula, gente, identificar os elementos que compõem a situação de produção no comando da carta. Para quem prestou atenção no que eu disse agora, o exercício já ficou super fácil, né? Lembra ali que a letra C, onde será veiculado, tem a ver com a cidade onde você está, então eu acabei de explicar isso. E no exercício 2, a minha questão é se nesta carta devemos usar mais formalidade ou menos, justificando a sua resposta. Muito bem. E aí, o exercício 3, que é extra, as pessoas que quiserem vão mandar para correção junto no formulário da proposição 1 e 2 até a próxima quarta-feira. Vão produzir essa carta no exercício 3, lá no espacinho do formulário, e eu faço a avaliação para vocês. Gente, é isso. Qualquer dúvida, prof, tive dificuldade, não consegui fórum de redação, tá? Eu insisto, teve dificuldade, não entendeu, dificuldade de entender a correção. Por gentileza, é no fórum que a gente está lá para atender vocês sobre essas situações e para podermos nos falar sobre potenciais dúvidas dessa semana. Gente, um beijo para vocês, até a nossa próxima aula. Até mais, tchau, tchau!